TV Artilheiro. Professor, boa noite, Rádio Assunção Fortaleza. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação deste jogo, desse empate, na opinião de quase todos da nossa emissora. Foi um Ferroviário diferente, aguerrido, valente e com muita vontade de vencer, diferente do Ferroviário que jogava, pelo menos uma partida contra o Asa, que ficamos assim. Eu queria uma avaliação deste empate hoje com Fortaleza. Boa noite. Fiquei muito feliz, né, com pouco tempo de trabalho que a gente está aqui, praticamente 4 trabalhos de campo, e os jogadores foram tão aceptivos às nossas ideias, né? Eu acho que fizemos um ótimo primeiro tempo, muito consistente defensivamente, né? Estávamos bem postados, marcamos todas as jogadas do Fortaleza e eu acho que o segundo tempo foi um jogo que a gente acreditou muito que a gente poderia ganhar o jogo, principalmente nas transições. O time continuou com uma postura melhor, porque eu acho que no começo do primeiro tempo nós demos uma quedinha, por alguns motivos internos que a gente vai tocar no assunto durante essa representação. E aí tentamos corrigir no intervalo, o time voltou com alguns problemas também, né? Mas eu acho que num todo foi muito legal, os caras conseguiram fazer um jogo tático muito legal, muito posicional, muito organizado, né? Na qual o Fortaleza, que é uma equipe de Série A, uma equipe de alto nível, né? Fizemos um jogo muito importante para a retomada dessas conquistas que esperamos ter agora nesse ano de 2024. Competindo na tua apresentação, Breno aqui da Rádio Verdes Mares, na tua apresentação você falava que pelo pouco tempo que você teria para montar a equipe, você ia focar muito mais na questão de posicionamento e na parte física. E a gente viu que o time aguentou o Fortaleza fisicamente até o final, com as linhas mais baixas, mas faltou, e marcando bem, mas faltou um pouquinho do contra-ataque. O que de repente fugiu um pouco do que você imaginava da partida e esse contra-ataque acabou não sendo encaixado? Porque da questão de marcação, o time conseguiu realmente segurar bastante, mas o contra-ataque faltou alguma coisa ali para encaixar e tentar de repente mais um gol que poderia talvez ter garantido uma vitória para o Ferroviário. Sem dúvida, eu acho que essa questão física que você tocou no assunto, a gente está tentando reequilibrar, né? Desde quando eu cheguei aqui já foi tocado nesse assunto, essa situação. Os jogadores nitidamente já conseguiram suportar um pouco mais a partida, né? Jogar contra o Fortaleza não é fácil, é a melhor equipe aí, praticamente jogando uma Série A do estado, né? Todos sabem, tem um elenco fantástico, jogadores que estão acostumados já a jogar em alto nível de Série A. E foi um jogo muito físico, né? E minha equipe suportou, né? Lógico que a gente sabe que chega no segundo tempo, a equipe estava querendo empatar o jogo e naturalmente minha equipe estava recuando. Então eu tentei colocar ainda nas trocas um pouquinho de mais gás, né? Fiz 5 substituições trocando posições importantes para tentar equilibrar isso daí. Eu acho que até a gente conseguiu, porque nós tomamos um gol de bola parada e, na minha opinião, não foi escanteio, né? A bola tocou no pé do jogador do Fortaleza, mas faz parte do jogo, né? É importante que a gente conseguiu a nossa classificação, 1 ponto, e a retomada, como eu estou falando, da confiança dos jogadores, né? Isso é muito importante para eles me entenderem e eu também entender um pouco o elenco. Como eu te disse, foram poucos dias e eu acho que a assimilação foi muito bacana. Copertino, boa noite. Boa Eduardo noite. Trovão, do Futebolês. Você também já tinha ressaltado os 4 confrontos contra o Fortaleza no ano passado, pela Sul-Americana, e você, além do Fortaleza, terá, além desse jogo hoje aqui contra o Fortaleza, você terá um caminho longo ao longo desse 2024 pela frente, que está só começando agora. Funcionou o que você conhecia do Fortaleza? Já funcionou hoje nesse primeiro confronto? E eu queria que você ressaltasse essa questão da confiança aí. O time começa com uma eliminação muito dolorida na Copa do Nordeste, não faz bons jogos ali as 2 primeiras partidas e vem nessa evolução. Eu acho que as partidas, quando eu falei que enfrentei 4 vezes o Corinthians, me deu muitas lições. Nas derrotas a gente aprende bastante, né, cara? E estava muito nítido o desenho tático do Fortaleza na minha cabeça. Eu tinha isso muito nítido. Pela proximidade das datas dos jogos que nós tivemos com ele, eu conhecia bastante jogador aqui, né? Uma divisão que eu trabalho já há 14 anos, então é mais fácil de identificar os desenhos táticos dos times de primeira divisão, eu tenho todos na minha cabeça. E o nosso time, dentro do que o Raimundo fez, que também eu tenho que enaltecer o trabalho dele, que eu só peguei a continuidade desses 2 jogos maravilhosos que ele fez e conquistou 6 pontos, muito importante para a equipe, né?
que nos deu sustentabilidade para poder fazer um grande jogo hoje, né? Imagina a gente com 0 ponto ou com 1 ponto jogando com Fortaleza hoje. O lado emocional seria totalmente diferente. Então, para mim, isso também me facilitou muito, essas 2 vitórias no trabalho do Raimundo, que me ajudou muito nas informações que eu tive durante essa semana para poder, dentro da minha cabeça, construir esse plano tático. E eu acho que a confiança parte desde esses 2 jogos, até agora, porque hoje foi um jogo realmente que os jogadores se sentiram realmente muito enaltecidos, jogadores muito, sabe, com um brilho bem legal, com ego massageado, porque isso daí faz parte do futebol. Agora nós temos 10 dias, o jogador viu que pode enfrentar uma equipe do nível do Fortaleza, traz mais confiança, isso não vai dar uma comodidade, que é o que a gente queria realmente retomar a confiança. Retomando a confiança da equipe, com o nosso trabalho, que eu tenho certeza absoluta, vai surgir efeito, né? Eu não sou mágico, eu preciso, né, já conversei isso com a diretoria, eu preciso de uma estrutura melhor, eu preciso de jogadores para fortalecer nosso elenco. Eu já falei tudo isso para a diretoria, que tem sido muito complacente com as minhas ideias, e eu acho que juntos a gente pode fazer um grande trabalho aqui em 2024. Professor, voltando ao lance do gol do Fortaleza, 45 do segundo tempo, se eu não me engano, a bandeirinha assinalou tiro de meta e o juiz, o árbitro do jogo, ele chamou para si a responsabilidade e deu escanteio. Eu queria que você descrevesse aquele momento e o que é que o senhor achou da arbitragem do jogo. Eu prometi para mim mesmo, né, depois de trabalhar com o Vanderlei, que eu não iria falar de arbitragem, né, cara? Mas é um ponto que faz parte do jogo. Eu acho que eu não vou... Na minha opinião, não foi escanteio também. Eu achei que bateu no pé do jogador do Fortaleza. Foi uma decisão dele, né? Eu acho que isso daí é uma situação que foi na hora ali, ele teve que decidir. Enfim, são jogadas que às vezes decidem a partida, né? Como fez tirar 2 pontos da gente. Mas eu não gosto de falar muito sobre isso. Eu acho que dentro do jogo, do contexto do jogo, eu tenho que enaltecer os meus jogadores. Se houve um erro aí, eu vou deixar para vocês analisarem. Tenho certeza absoluta que amanhã, nos programas esportivos, irá ser passado esse lance e vocês tirem a conclusão de vocês. Na minha opinião, não foi escanteio. Mas o importante, como eu disse, foi esse 1 ponto que nos deu a classificação e agora enfrentar o Maracanã para a gente lutar por uma posição melhor dentro da tabela. Não, eu acho que não é porque eles erraram nesse lance. Eu acho que de uma maneira geral a gente tem que... É muito fácil eu chegar aqui também e eu falar sobre um lance dele, sabe? Ele teve lances bons dentro da partida, né? Eu sei que a gente sempre reclama, enfim, eu acho que faz parte do jogo e eu acho que o importante é a gente seguir nosso caminho, seguir com muita tranquilidade, fazendo o nosso trabalho como a gente vem fazendo, e as coisas vão acontecendo naturalmente. Daqui a pouco as coisas vão estar do jeito que a gente espera. Cupertino, boa noite. Boa noite. Da Band. Prazer falar com você novamente. Obrigado. A gente via, principalmente nesses últimos minutos, você muito agitado na beira do gramado. A gente não, como eu estava lá em cima, não tinha como identificar o que é que você estava falando, mas parecia algo para os jogadores terem calma e aproveitarem os contra-ataques. Queria saber o que foi que faltou no Ferroviário nesses últimos minutos para não sofrer o gol. Cara, eu sofri muito. Na minha cabeça, eu estava para ganhar o jogo, fazer o segundo gol. Eu estava desenhado na minha cabeça o plano tático para a gente poder fazer o segundo gol e matar o jogo. E estava muito claro para mim. Eu só estava pedindo para eles, na hora que eles retomassem a posse de bola, para acertar esse passe, principalmente no Ciel, para a gente poder ter essa transição, que eu coloquei mais 2 caras de velocidade, porque eles estavam muito expostos pelos corredores externos. Só estava com os 2 zagueiros centrais, todo mundo estava 8 para atacando do Fortaleza, só 2. E na minha cabeça, quando eu fiz as trocas, eu falei, eu vou ganhar o jogo nessa vulnerabilidade do Fortaleza. Porque eu tinha isso muito claro na minha cabeça, o desenho tático deles. Estava tudo preparado. Eu só não conheço muito bem o plantel, e isso para mim ainda está um pouquinho... que eu gosto de sempre ir para o jogo, já sabendo as coisas que eu vou explorar, sabe? E aí foi nessa situação que eu estava cobrando eles, porque eu estava vendo que eu falei, cara, nós vamos fazer o segundo gol. Estava desenhado na minha cabeça, mas infelizmente os jogadores tentaram
mas nem sempre o que a gente pensa, né? Os caras podem executar. E aí foi nessa situação que eu fiquei um pouquinho mais cobrando eles ali, porque eu achava que dava para fazer o segundo gol. Copertino, com esse ponto o Ferroviário se classificou e ele chega vivo na última rodada com a possibilidade de liderança. Claro que é uma possibilidade que depende muito do jogo de amanhã do Ceará contra o Calcaia, e o Ceará a gente sabe que é amplo favorito, pela disparidade técnica das equipes, mas mesmo que o Ceará ganhe, ele chega a 10 e o Ferroviário pode chegar a 10, e no último jogo o Ceará faz o Clássico Rei. Clássico Rei é tudo aberto, Ceará e Fortaleza a gente nunca pode prever muita coisa, ou seja, dá para empatar a pontuação. A questão vai ser o saldo de gols. Isso contando que o Ceará vence amanhã. Seria o saldo de gols, que hoje a diferença é de 7. Se o Ceará tropeçar amanhã, ok, o Ferroviário tem boas possibilidades. Mas tomando aqui uma por base de tudo isso que a gente comentou, com a possibilidade de chegar até lá, mas podendo ser um saldo muito distante, sendo sincero, dá para sonhar com a liderança ou o Ferroviário vai buscar seu segundo para, pelo menos no jogo da segunda fase, disputar o jogo da volta em casa? Não, acho que nós estamos vivos ainda, né, dentro da competição. Temos um jogo também muito difícil contra o Maracanã. Já tirei algumas informações dessa equipe. É uma equipe muito aguerrida, uma equipe difícil de jogar, né? E tudo pode acontecer, né? Acho que está em aberto ainda. Enquanto estiver em aberto, a gente vai lutar. Minha equipe sabe disso. Estamos nos reequilibrando dentro da competição. Eu acho que a gente chega vivo para todas as situações que você acabou de falar agora e eu tô muito confiante nessa semana aí. 10 dias vai ser importante para a gente recuperar a rapaziada e poder melhorar, né? Principalmente a questão física. O professor, saindo do Campeonato Cearense, já projetando a Copa do Brasil. O adversário do Ferroviário hoje venceu o Clássico. O Maranhão venceu o Moto 5-1 para o Maranhão. O que pensar desse jogo na Copa do Brasil, dia 21 ou dia 28, está em cima também. Se virão reforços para esse jogo, que é um jogo importante, que dá uma sobrevida, já que o Ferroviário não disputou a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil seria a salvação financeira. E você sabe que o Ferroviário vive com dificuldades. Os 3 grandes aqui da capital é quem menos tem. O que é que o senhor pensa da Copa do Brasil? E se chegaram reforços, o que é que o senhor pensa do adversário, o Maranhão? É um jogo que ainda é uma outra competição, né? Com certeza eu já tenho, pelo fato de eu não conhecer muito as equipes aqui, eu já tô vendo algumas coisas do Maranhão, né? Mas eu acho que está um pouquinho longe ainda para a gente falar sobre esse jogo especificamente. Eles tiveram uma vitória hoje muito importante lá, estão numa bela performance na competição estadual. E em relação à nossa equipe, eu acho que a gente tem que trabalhar, melhorar cada vez mais. Eu acho que os jogadores foram muito, como eu falei, receptíveis com as ideias que a gente trouxe para cá, para tentar melhorar, principalmente o plano tático, né, o plano técnico, trazendo as ideias e enfim, jogadores, a gente já conversou com a diretoria. Eu já falei para o grupo, a gente vai precisar sim, eu quero que traga mais jogadores para a gente reforçar nosso elenco, para a gente entrar forte nessa competição da Copa do Brasil, junto com a Série C, né, e terminar aqui o Campeonato Estadual também, fazendo jogos de alto nível, e para isso a gente precisa ter um elenco forte. Só uma última pergunta, com relação à contratação. O senhor indica ou a diretoria do Ferroviário contrata com aval ou sem aval? Como é que funciona? Não, tudo passa por a gente, eles sempre estão me posicionando quem são os jogadores. Alguns jogadores eu conheço, né? O que eu tenho cobrado e falado... Cobrado é uma palavra forte. Conversado, o presidente tem sido muito aceptivo e toda a diretoria, né, nas ideias que a gente vem trazendo para dentro do clube, que tragam jogadores importantes, sabe? Jogadores que do nível do Ciel, do nível do Lincoln, do nível do César Sampaio, do nível do Douglas, jogadores realmente que venham para realmente fazer a diferença aqui, que são tem que ser desse nível, tem que ser jogadores importantes, com mentalidade de Série B, com mentalidade de Série A, porque a gente, com todo o respeito que eu tenho a todos os outros profissionais, mas eu estou vindo de uma Série A também, estou vindo, né, com a bagagem, como eu já falei para vocês, eu já estou há 14 anos trabalhando em Série A, né, então eu me considero um cara também muito preparado e com um nível de pensamento sempre grande, sabe? E é o que eu quero trazer aqui para dentro do Ferroviário. Beleza? Obrigado, rapaziada. Boa noite. TV Artilheiro.